Boa tarde, 12:01, segunda-feira, 27 de fevereiro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Reunião com gestores municipais aborda a implantação de fóruns digitais. Comissão de Solução de Conflitos Fundiários esteve em ocupações no Vale do Rio Doce. TJMG recebe comitiva do Acre e apresenta metodologia APAC. Recuperação judicial pode ser suspensa se não for comprovada regularidade fiscal. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. E eu, Cid Marcos. Reunião com gestores municipais aborda a implantação de fóruns digitais. Denise Guimarães. O superintendente de obras do TJMG, desembargador Estevão Lucchesi, representou o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, em uma reunião com gestores municipais interessados no projeto dos fóruns digitais. Participaram da reunião os prefeitos de Itaobim, Fabiano Fernandes, de Itaipé, Alexander Batista, de Minas Novas, Aécio Guedes Soares e a vice-prefeita de Itaobim, Jerusa Pinto. Segundo o desembargador Estevão Lucchesi, a proposta dos fóruns digitais é inovadora e tem sido bem acolhida pelos municípios com populações vulneráveis. Cada solicitação feita ao Tribunal Mineiro passa por uma avaliação técnica da Corregedoria Geral de Justiça, que examina o acervo processual envolvido, o cumprimento de requisitos pelo município e a distância da sede da comarca. Eles são instalados em localidades que não são sede de comarca ou se encontram distantes de fóruns físicos da Justiça Estadual, Federal ou Trabalhista. O município de Itaobim faz parte da comarca de Medina, situada na região do Médio e Baixo Jequitinhonha. Itaipé pertence à comarca de Novo Cruzeiro, na região do Mucuri. E a comarca de Minas Novas, no Alto Jequitinhonha, é formada pela sede homônima e por mais 4 municípios: Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró e Genipapo de Minas. O primeiro fórum digital foi implantado pelo TJMG em janeiro, em Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. E o de Papagaios, na região central, será inaugurado daqui a pouco, às 14h. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais promove hoje a abertura da exposição Insetos, Espectros na Floresta, do artista plástico mineiro Leopoldo Martins. O evento começa às 18h na Galeria de Artes do TJMG, no hall do edifício sede, na Avenida Afonso Pena, 4001, no bairro Serra, em Belo Horizonte. Leopoldo Martins traz detalhes sobre sua inspiração para a criação das peças. Olha, esse processo é um resultado de anos de trabalho, né? Porque eu comecei com os felinos, os grandes felinos, passei para as musas, que são as minhas mulheres, e na pandemia, eu acho que todo mundo foi imposto a ficar em casa, aquela coisa toda. Eu tenho uma casa em Casa Branca que ela fica numa mata. E esse contato com a natureza, com os insetos, eu falei assim, eu acho que é uma maneira de eu fazer uma nova série de esculturas, e eu acho que eu vou fazer essa brincadeira com os bichos que a gente nem vê, né? Porque eles são tão pequenos e tão, assim, irrelevantes. Aí eu resolvi fazer uma série que eu estou chamando de Insetos e Casulos. E com essa forma triangular da asa das libélulas, eu fiz um triângulo, e com esse triângulo eu vou brincando com as formas. Eu fiz os insetos e os exoesqueletos. Os insetos são feitos de chapa de aço e os exoesqueletos de aço tubular. E os casulos eu faço de bronze patinado. A exposição fica em cartaz no TJMG até o dia 10 de abril, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e a entrada é gratuita. Comissão de Solução de Conflitos Fundiários visita ocupações na região do Vale do Rio Doce. Cristina Mara. As visitas foram realizadas em 3 ocupações. A primeira delas é Boa Esperança, que abriga 150 famílias, em Tumiritinga, pertencente à comarca de Conselheiro Pena.
A segunda é a ocupação Águas Cristalinas, com 90 famílias da comarca de Itaiomi, e ainda a ocupação Janete Teles, com 80 famílias no município de Jampruca, na comarca de Itambacuri. O objetivo da Comissão de Solução de Conflitos Fundiários é identificar a realidade de cada local e, após essas visitas, produzir um relatório detalhado contendo dados sobre as áreas dos conflitos, imagens dos locais, identificação dos ocupantes e das lideranças, a situação social e os elementos históricos de cada ocupação. Participaram várias autoridades e representantes de instituições públicas e privadas envolvidas nos conflitos. O relator do processo na comissão, desembargador Leopoldo Mameluque, esteve nas 3 ocupações. Ele acredita que há uma solução para as divergências e um possível acordo entre as partes, com a participação da Suzano S.A., empresa proprietária de todos os terrenos ocupados, o INCRA e dos beneficiados. Segundo o desembargador, a comissão já realizou 14 visitas desde a criação, com resultados muito positivos. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, que preside a comissão, diz que ela atende o que determina a decisão do STF e, portanto, realiza inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer decisão para desocupação. Após a visita técnica, a Comissão de Solução de Conflitos Fundiários vai apresentar o relatório aos demais membros da comissão do TJMG para dar início aos trabalhos de conciliação e mediação, que vão contar com o apoio e participação do Sejusc Social da Corte Mineira. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. A seguir, TJMG recebe comitiva do Acre e apresenta metodologia APAC. E mais, recuperação judicial pode ser suspensa se não for comprovada regularidade fiscal. Voltamos em instantes. A direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebeu visita da comitiva do Tribunal de Justiça do Acre, que veio conhecer detalhes sobre a metodologia das APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. O grupo foi recebido pelo segundo vice-presidente do TJMG, desembargador Renato Luiz Dresch, e pelo Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. Participaram da visita à direção do TJMG a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, o Corregedor-Geral da Justiça do Acre, Samuel Evangelista, e o governador do Acre, Gladson Camelli. Antes da visita ao TJMG, a comitiva conheceu a APAC masculina de Betim e a APAC feminina de Belo Horizonte. A presidente Regina Ferrari afirmou que a visita foi extremamente proveitosa e sinalizou o desejo de replicar a metodologia apaquiana no estado do Acre. Já o governador Gladson Camelli defendeu a utilização de metodologias humanizadas para a recuperação das pessoas. O desembargador Renato Dresch, que representou o presidente José Arthur Filho no encontro, ressaltou que é fundamental dar maior visibilidade para um sistema que é comprovadamente capaz de contribuir para a ressocialização. As APACs têm um índice de reincidência criminal de menos de 15%, contra uma média de 80% no sistema prisional comum no Brasil. Justiça condena dentista e clínica a pagar R$25 mil de indenização a paciente. Os detalhes ao vivo com a repórter Kátia Matos. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Mércia. O caso ocorreu em 2019, quando a paciente, uma idosa de 80 anos, procurou a clínica devido a dores na região de um implante. O dentista sugeriu novos implantes e enxerto ósseo. Na consulta seguinte, a paciente foi surpreendida com a retirada de 6 dentes naturais e o aviso de que o custo total dos procedimentos seria de R$ 17.400. Meses depois, recebeu nova cobrança de R$ 10 mil, referente à fabricação da prótese. A mulher afirmou que não foi informada antes de começar o tratamento sobre quais seriam os serviços prestados e valores cobrados. Ela ajuizou a ação contra o dentista e a clínica odontológica por danos materiais e morais.
Os réus sustentaram que, ao aceitar a instalação da prótese, a paciente concordou com a retirada dos dentes naturais e o valor do procedimento. Na decisão de primeira instância, foi fixada a indenização de R$10 mil por danos morais. O argumento da defesa de que o serviço executado foi o indicado e bem realizado foi acolhido e o pedido de danos materiais foi negado. A idosa recorreu à segunda instância. O relator, desembargador Estevão Lucchesi, considerou que não houve falha no serviço realizado, porém, ele aumentou o valor em relação aos danos morais. Segundo o relator, a falta de informação prévia e detalhada de todas as nuances do tratamento odontológico, incluindo a extração dos dentes naturais, ensejou ofensa aos direitos da personalidade e fixou a indenização em R$25 mil. Voltamos ao estúdio, Mércia. Obrigada, Kátia. Recuperação judicial pode ser suspensa se não for comprovada regularidade fiscal. Raquel Carneiro. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que um processo de recuperação judicial de empresa pode ser suspenso caso a empresa não comprove sua responsabilidade fiscal. A Corte reafirmou que é válida a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para a concessão da recuperação judicial em vigor da Lei 14.112 de 2020, que aumentou para 10 anos o prazo de parcelamento dos débitos tributários das empresas em recuperação. De acordo com o colegiado, se não houver comprovação da regularidade fiscal, como exige o artigo 57 da Lei 11.101 de 2005, o processo recuperacional deverá ser suspenso até o cumprimento da exigência, sem prejuízo da retomada das execuções individuais e dos eventuais pedidos de falência. Da Agência Rádio Web, Raquel Carneiro. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde a todos.